O governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu que o Senado reveja a representatividade dos estados no Conselho Federativo que será criado com a reforma tributária para gerenciar aqueles recursos arrecadados. O que diz Helder Barbalho nessa questão? Se o objetivo dele foi defender uma união de estados contra outros, eu acho um absoluto equívoco. Acho que o Brasil deve cada vez mais se unir em torno de um país forte, de um país unido. Nós somos todos brasileiros, nós somos brasileiros que colaboram uns com os outros e que devemos, portanto, sempre pregar a unidade federativa e o fortalecimento da federação. Porque o que acontece, né? Na reta final da tramitação ali da proposta na Câmara, foi alterada uma composição a pedido do governador de São Paulo aqui, Tarcísio de Freitas, e dos demais governadores do Sudeste, para que esses estados tivessem mais poder nesse Conselho Federativo, exatamente por conta do que eles representam hoje para o país, em termos populacionais e econômicos. E aí se junta a essa fala também agora de Romeu Zema pregando uma união desses estados em relação e trazendo essa correlação também com esse Conselho Federativo que está sendo votado na reforma tributária. Algo que Helder Barbalho, por exemplo, condena, Alan Gani. É claro, o problema, e um dos grandes problemas dessa reforma tributária, além do aumento da carga tributária, por exemplo, eu fiz umas contas, de 16%, uma empresa de serviço vai para 33%. Tirando esse problema, é a questão do Pacto Federativo, né? De muitos recursos para estados que acabam produzindo menos. E veja, nos Estados Unidos mal tem distribuição destes repasses. Os estados têm autonomia para leis de aborto, leis de droga, autonomia financeira, podem emitir título de dívida e não deixa de ser uma federação por conta disso. Mas, infelizmente, toda discussão é instrumentalizada e aí se diz que é contra uma federação. Não são coisas excludentes. Piperno, você acha que há o risco de uma guerra fiscal no formato como as coisas estão sendo conduzidas agora? Eu acho que o projeto, uma das coisas que ele visa é exatamente eliminar essa guerra fiscal. Mas a partir do momento em que alguns atores se colocam em confronto com outros, é difícil a gente prever, é difícil a gente imaginar... E quem são esses atores que estão se colocando em confronto com outros? Por exemplo, o Zema é um deles. Tarcísio também? Eu acho que o governador Tarcísio, a gente tem que ser justo com todos eles, com o papel de cada um. Eu acho que a partir do momento em que ele muda de posição, o governador Tarcísio, ele é alguém que se alinha em torno de um consenso mínimo. Eu acho que a posição do governador Tarcísio até aqui, ela tem sido, bastante sensata. Segré. Tem uma questão que é meia lógica. Quantas pessoas conhecemos ou podemos avaliar em função de dados concretos e confirmados que dos estados do Sul viajem para os estados do Norte e Nordeste buscando oportunidades laborais? Vai encontrar muito pouco, quase nada. A grande maioria das pessoas saem dos estados do Norte e Nordeste para buscar oportunidades nos estados do Norte, do Sul e Sudeste. Por que isso? Por uma questão de escala, por uma questão de oportunidades, mas essas pessoas que migram trazem de alguma maneira também necessidades sociais de saúde, de segurança e de educação, que alguém tem que bancar. Quando a gente avalia essa situação dessa guerra fiscal que a gente estava avaliando agora e comentando agora, um dos estados que menor carga tributária tem é Santa Catarina, que ele faz uma utilização muito boa de uma teoria que se chama Laffer, que quando menos o estado cobra e menos carga tributária, mais arrecada. E quando mais arrecada, mais recursos tem para fazer obras, infraestrutura, segurança, saúde, educação e, sobretudo, geração de emprego. Santa Catarina é um dos estados provinciais que menor taxa de desemprego tem, está quase no limite do pleno emprego. E aí, por que observa-se isso? Por uma questão da boa gestão. Curiosamente, esse estado de Santa Catarina nunca foi governado pela esquerda, mas esse é um dado para a reflexão da nossa audiência. O ponto fundamental é que Zema, de alguma maneira, está colocando uma coisa válida. Gente, os estados do Sul e Sudeste estamos gerando recursos. Não tem problema de colaborar com os estados do Norte e Nordeste. Mas, gente, pelo menos tirem um pouco o peso de cima das costas, porque, de alguma maneira, se isso não for assim, todos vamos ficar sem dinheiro. O que foi, Gani? Geralmente se coloca a guerra fiscal como algo ruim, mas é justamente esta guerra fiscal que atraiu empresas para a Bahia, que atraiu empresas para Minas Gerais. Por quê? Porque oferecem menos tributos a
uma competição. E detalhe, se está oferecendo uma vantagem tributária, isso acaba indo para o preço. A partir do momento que eu tiro essa possibilidade dessa guerra fiscal, como ocorre nos Estados Unidos com sale taxes, acabei com isso daí, o que vai acontecer? Se está todo mundo agora, né, com os mesmos tributos, evidentemente com essa equalização isso vai para preço. Também ocorrerá um aumento do preço por conta do fim da guerra fiscal. E aí eu pergunto, quais são os estados que vão atrair mais capital? Também na hora que acabar com essa lógica da guerra fiscal. Será que isso não vai gerar desemprego, por exemplo, em Minas Gerais? É um ponto a se pensar.